Meu filho e nora. Tentaram tomar controle de todo o meu patrimônio, dizendo que era para me proteger. Mas o que eles não sabiam era que meu falecido marido me deixou 5 milhões de reais. Dizem que casamentos unem as famílias, mas às vezes eles apenas acendem uma luz forte e fria sobre o abismo que silenciosamente se formou entre as pessoas. Para mim, o casamento do meu único filho, Ricardo, com a Larissa, foi exatamente isso. Uma revelação. Eu vivia uma vida serena, quase previsível, em uma casinha gostosa na serra. Uma rotina de cuidar do meu jardim, conversar com as vizinhas e sentir a falta imensa do meu Marcos, meu companheiro de uma vida inteira, que partiu há 3 anos. Quando Ricardo anunciou o noivado, meu coração de mãe se encheu de uma alegria que há muito não sentia. Finalmente, meu menino seria feliz, construiria sua própria família. Preparei-me para o grande dia com o esmero de quem se prepara para um dos momentos mais importantes da vida. E era. Tirei do armário o meu melhor vestido, um azul marinho que Marcos dizia que realçava a cor dos meus olhos. Eu o guardava para uma ocasião que realmente valesse a pena. E que ocasião seria maior do que ver meu filho no altar? Na véspera, passei a tarde na cozinha, com as mãos na massa, fazendo o bolo favorito do Ricardo, desde que ele era um menino. Um bolo de banana com canela, fofinho e com aquela casquinha de açúcar por cima. Ele sempre dizia que era o meu bolo de abraço. Embrulhei com todo o cuidado, imaginando o sorriso dele ao ver aquela surpresa, um pedaço da nossa história no meio de tanta festa e formalidade. No dia do casamento, peguei um carro de aplicativo e subi a serra em direção à luxuosa pousada em Itaipava que eles escolheram. O lugar era deslumbrante, não posso negar. Flores brancas por toda parte, garçons impecavelmente vestidos e uma música suave flutuando no ar. Senti um pingo de orgulho e, ao mesmo tempo, uma sensação de não pertencer àquele cenário. Eu, com meu vestido simples e meu bolo embrulhado em um pano de prato bordado, parecia uma personagem de outra história. Quando finalmente encontrei Ricardo no meio de uma roda de amigos da noiva, ele me deu um abraço rápido, quase apressado. "Mãe, que bom que você veio. Está tudo uma loucura", ele disse, já olhando por cima do meu ombro para outra pessoa que o chamava. Não houve um momento para eu entregar o bolo, para dizer o quanto estava feliz por ele. A realidade começou a me atingir com uma frieza cortante quando fui procurar meu lugar. Uma moça muito educada me levou até a minha mesa. Olhei para o cartãozinho. Sônia. Apenas isso. Nem um mãe do noivo. Nada que indicasse o meu lugar naquele evento. E a mesa? Era uma mesa de canto, compartilhada com alguns parentes distantes da noiva que eu nunca tinha visto na vida. Olhei para a mesa principal, onde Larissa ria ao lado dos pais e Ricardo estava sentado ao lado do sogro. Havia um lugar vago ao lado da mãe de Larissa, mas claramente não era para mim. Ninguém havia pensado em guardar um lugar para a mãe do noivo perto do filho. Durante toda a cerimônia e a festa, eu me senti como uma figurante. Uma espectadora na vida que eu acreditava ter ajudado a construir com tanto amor e sacrifício. Eu sorria, claro que sorria. Aplaudia quando todos aplaudiam. Me levantava quando todos se levantavam. Mas por dentro, um vazio gelado se instalava. Eu via meu filho dançando a valsa com a esposa, depois com a sogra. Em nenhum momento ele me procurou. O bolo de banana, o bolo de abraço, ficou em uma mesinha auxiliar perto da cozinha, intocado. Ninguém sequer perguntou sobre ele. Eu era invisível. Uma senhora de vestido azul marinho sentada em um canto, com um sorriso que não alcançava os olhos, vendo a vida do seu filho se desenrolar à distância. Naquela noite, no caminho de volta para casa, o silêncio do carro era um eco do silêncio que havia se instalado na minha alma. Aquele não foi um dia de união. Foi o dia em que eu entendi que havia perdido meu filho. As semanas seguintes foram um borrão de silêncio e reflexão. Eu mal tive notícias do casal, que viajou em uma lua de mel caríssima para a Europa. Via as fotos que eles postavam nas redes sociais. Sorrisos em frente a monumentos famosos.
jantares em restaurantes chiques. Então, um dia, o telefone tocou. Era Ricardo. Meu coração de mãe, tolo e teimoso, se encheu de uma fagulha de esperança. Mãe, tudo bem? Queremos convidar a senhora para jantar aqui no nosso apartamento novo na semana que vem, pra gente conversar, botar o papo em dia, ele disse, com uma voz que parecia ensaiada. Eu aceitei na hora, imaginando que talvez ele quisesse se desculpar, pela desfeita no casamento que finalmente teríamos um momento nosso. Passei a semana ansiosa. Cheguei no apartamento deles na hora marcada, levando uma garrafa de um bom vinho. O lugar era frio, moderno, todo em tons de cinza e branco. Larissa me recebeu com um sorriso polido, mas seus olhos eram calculistas. Sentamo-nos à mesa de jantar, mas não havia pratos, apenas copos d'água. Meu estômago se revirou de ansiedade. Então, Ricardo pigarreou e começou. Mãe, a gente te chamou aqui porque estamos preocupados com a senhora, ele disse, deslizando uma pilha de papéis sobre a mesa de vidro. A senhora está envelhecendo, vive sozinha. A gente pensou em uma forma de te proteger. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. O título era claro e assustador. Procuração de plenos poderes. Dava a ele, meu filho, controle total e irrestrito. Sobre tudo o que era meu. Minha casa, minha pequena poupança, minha aposentadoria. Tudo. Ele poderia vender, comprar, movimentar meu dinheiro como bem entendesse. É só uma formalidade, mãe, Larissa acrescentou, colocando a mão sobre a dele. Para garantir que ninguém vai se aproveitar da senhora. Nós vamos cuidar de tudo. É para o seu bem. Eu olhava para aquelas folhas, para as cláusulas agressivas, e depois, para o rosto do meu filho. Não era preocupação o que eu via nos olhos dele. Era ambição. Era a mesma frieza que eu senti na festa de casamento. Aquele jantar não era um convite para botar o papo em dia. Era uma armadilha. Senti o ar me faltar, o gosto amargo da decepção na boca. Levantei os olhos e com a voz mais firme que consegui encontrar, disse: Eu preciso ler isso com calma em casa. Meus óculos não estão bons. Para ler essas letras miúdas. Eles trocaram um olhar rápido, de leve impaciência, mas concordaram. Eu me levantei, me despedi educadamente e saí daquele apartamento gelado, sentindo o peso daqueles papéis na minha bolsa como se fossem pedras. O abismo entre nós não era mais silencioso. Agora, ele tinha a forma de um contrato. O caminho de volta para casa foi feito em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do motor, do carro e pelas batidas descompassadas do meu coração. Cada farol, cada esquina, parecia me levar para mais longe da imagem que eu tinha do meu filho e para mais perto de uma verdade dolorosa. Ao entrar na minha casa, o cheiro familiar de lavanda e dos meus livros me acolheu, um contraste gritante com a atmosfera estéril e calculista do apartamento de Ricardo. A casa que por tantos anos foi meu porto seguro, agora parecia um prêmio cobiçado, um bem a ser tomado. Coloquei minha bolsa no sofá, e o peso daqueles papéis parecia afundar as almofadas. Eu me sentia violada, como se mãos gananciosas já estivessem passeando pelos meus móveis, avaliando o valor de cada objeto que guardava uma memória. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei perambulando pela casa, tocando nas fotografias, sentindo o tecido das cortinas que eu mesma costurei. Havia uma inquietação dentro de mim, uma urgência que eu não conseguia nomear. Foi então que meus olhos pararam na porta do pequeno escritório do meu falecido marido, Marcos. Ele sempre foi um homem organizado, metódico, mas também um homem que guardava segredos, não por maldade, mas por um excesso de zelo. E movida por uma intuição que parecia um sopro vindo de outro lugar, eu soube o que precisava fazer. Atrás de um quadro com uma paisagem serena, ficava o pequeno cofre que ele instalara anos atrás. Eu mal me lembrava da combinação, mas de alguma forma, meus dedos se moveram sozinhos, girando o disco com uma familiaridade esquecida. O clique suave da trava se abrindo soou como um trovão no silêncio da madrugada. Dentro,
Não havia joias ou grandes maços de dinheiro. Havia apenas uma pasta de couro e, sobre ela, em um envelope amarelado com meu nome, Sônia, escrito com a caligrafia firme e elegante do meu marido. Meu coração disparou. Abri o envelope com as mãos trêmulas. A carta começava de um jeito que me fez desabar em lágrimas ali mesmo, sentada no chão frio. Minha Sônia, se você está lendo isto, é porque eu não estou mais aí para te proteger das tempestades, como prometi no altar. Mas isso não significa que eu não tenha deixado um guarda-chuva para você. Ele continuava, explicando que durante anos havia feito investimentos inteligentes e secretos, pensando no meu futuro, na minha velhice. Ele queria garantir que eu nunca, jamais, dependesse de ninguém. Que eu pudesse viver com dignidade e independência, não importasse o que acontecesse. E então veio a frase que parecia ter sido escrita para aquele exato momento. Use este dinheiro com sabedoria, meu amor. Ele é a sua liberdade. Mas tenha cuidado, pois o dinheiro tem o poder de revelar a verdadeira natureza das pessoas, até mesmo daquelas que mais amamos. Com os olhos marejados, abri a pasta de couro. Dentro, documentos, extratos bancários, apólices de investimentos. Eu não entendia muito de finanças, mas os números no final das páginas eram claros como a luz do dia. Somando tudo, o patrimônio que Marcos havia construído para mim, e que eu desconhecia completamente, chegava a quase 5 milhões de reais. Fiquei sem ar. Não era a euforia da riqueza que me tomou. Era algo muito mais profundo. Era a prova final do amor e do cuidado do meu marido. Era a sua voz me dizendo, do além: você não está sozinha, você tem força. Lute. No dia seguinte, as ligações começaram. Primeiro Ricardo. E aí, mãe? Já leu os papéis? Se quiser, passo aí para te ajudar a entender. A voz dele era melosa, falsamente prestativa. Eu disse que ainda estava analisando. Horas depois, foi Larissa. Sônia, o Ricardo está um pouco ansioso. É importante a gente resolver isso logo, para a sua segurança, entende? A pressão era clara. Eles queriam me encurralar, me fazer ceder pelo cansaço. Mas a carta do meu marido e a descoberta daquele patrimônio haviam acendido uma chama dentro de mim. A tristeza e a sensação de impotência começaram a se transformar em uma raiva fria e determinada. Aqueles papéis na minha bolsa não eram mais uma ameaça. Eram uma declaração de guerra. E eu não iria para essa batalha desarmada. Peguei o telefone e disquei o número de Clara, uma grande amiga dos tempos de faculdade que se tornou uma advogada. De família brilhante e implacável. Fazia tempo que não nos falávamos, mas eu sabia que podia confiar nela. Clara, é a Sônia. Preciso da sua ajuda. É urgente. No dia seguinte, eu estava sentada no escritório dela, um lugar sóbrio e elegante que transmitia competência. Coloquei a procuração que Ricardo me deu sobre a mesa dela. Clara leu os papéis em silêncio, seus olhos se estreitando a cada cláusula. Quando terminou, ela tirou os óculos, me encarou e disse com uma firmeza que me deu um alívio imenso. Sônia, isso aqui não é um documento de proteção. Isso é um documento de aprisionamento. É uma das procurações mais agressivas e unilaterais que eu já vi. Se você assinar isso, você entrega a sua vida nas mãos deles, sem direito a questionar nada. Ouvir aquilo de uma profissional validou tudo o que eu senti. Eu não estava louca. Não estava exagerando. A ameaça era real. Então, eu respirei fundo e contei tudo a ela. Falei sobre o casamento, sobre a frieza, sobre o jantar e, finalmente, sobre o cofre e a herança de Marcos. Os olhos de Clara se arregalaram e, em seguida, um sorriso astuto surgiu em seus lábios. Minha amiga, ela disse inclinando-se sobre a mesa. Seu marido não deixou apenas um guarda-chuva para você. Ele te deixou um arsenal. E nós vamos usá-lo. Naquela tarde, traçamos um plano. Em vez de assinar os papéis de Ricardo, nós criamos os meus próprios. Com a ajuda de Clara, estabeleci um fundo privado, uma estrutura jurídica impenetrável.
Todo o patrimônio que Marcos me deixou, junto com a minha casa e minha poupança, foi transferido para esse fundo. E a única pessoa no mundo com poder para movimentar, administrar ou decidir qualquer coisa, sobre ele era eu. Apenas eu. Assinar aqueles documentos no escritório da minha amiga foi como colocar uma armadura. Eu não era mais a viúva frágil e solitária. Eu era a guardiã do meu próprio destino, a protetora do legado do meu marido. A mulher que estava pronta para dar o próximo passo. A semana que se seguiu à minha reunião com Clara foi de uma calma tensa. As ligações de Ricardo continuaram, mas agora eu as atendia, com uma serenidade que parecia confundi-lo. A minha ausência de pânico o deixava sem saber como agir. Finalmente, ele ligou com o convite que eu esperava. Mãe, sei que as coisas ficaram estranhas. Que tal um segundo jantar de verdade esta noite? Sem papéis, sem pressão. Só nós três. A Larissa vai fazer aquela lasanha que a senhora gosta. A menção à lasanha, uma tentativa tão óbvia de me manipular com uma memória afetiva, quase me fez rir. Claro, meu filho. Eu vou, respondi com a voz firme. Ao desligar, respirei fundo. O palco estava montado. Naquela noite, eu não vesti o meu vestido azul marinho, o vestido da mãe invisível. Escolhi uma calça de alfaiataria elegante e uma blusa de seda, roupas que Clara me ajudou a comprar. Roupas de uma mulher de negócios, roupas de uma mulher no controle. Ao chegar ao apartamento, a atmosfera era visivelmente forçada. A mesa estava posta, a lasanha cheirava bem, mas a tensão era palpável. Eles sorriam demais, elogiavam minha roupa demais. Era o teatro da reconciliação, e eu era a única que sabia que a peça estava prestes a ter uma reviravolta. Sentamo-nos, e depois de alguns minutos de conversa fiada sobre o tempo, Ricardo limpou a garganta. O ato final estava começando. Mãe, sobre aqueles papéis... E ele começou, deslizando uma nova cópia, impecável, da procuração sobre a toalha de mesa. Pensei melhor e sei que foi tudo muito rápido, mas é realmente o melhor para a senhora. Se assinar, prometo que tudo será transparente. Eu o encarei, não com raiva, mas com uma espécie de tristeza lúcida. Vi ali não o meu menino, mas um homem movido por uma ganância que o cegava. Com toda a calma do mundo, abri minha bolsa. Retirei um envelope pardo e o deslizei sobre a mesa, colocando-o suavemente por cima dos papéis dele. Minha mão não tremeu. O que é isso? Perguntou Larissa com a testa franzida. É a notificação oficial da criação do meu fundo privado e exclusivo, eu disse, com a voz clara e sem emoção. Acho que vocês não vão mais precisar se preocupar com a minha segurança financeira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo pegou o documento. Eu vi seus olhos passarem rapidamente pelas cláusulas, pela linguagem jurídica, pelo nome da firma de advocacia de Clara. Vi o rubor subir por seu pescoço, a compreensão e o choque tomando conta de seu rosto. A boca dele se abriu e fechou algumas vezes, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Larissa, que estava pálida como cera, e depois para mim, como se me visse pela primeira vez. Naquele momento, a campainha tocou. Como tínhamos combinado, era Clara. Eu me levantei e abri a porta. Ela entrou, imponente em seu terninho escuro, carregando uma pasta. Boa noite, Ricardo, Larissa, disse ela com uma formalidade cortante. Eu sou Clara, advogada da Sônia. Vim apenas garantir que ela chegasse em segurança e que não houvesse mais nenhum mal-entendido. Acredito que a nossa conversa por aqui terminou. O queixo de Ricardo caiu. A entrada da minha advogada, ali, na sala dele, foi o golpe final. Ele finalmente entendeu que não estava lidando com a sua mãe idosa e desamparada. Estava lidando com uma mulher que tinha recursos, estratégia e uma aliada poderosa. Eu peguei minha bolsa, dei um último olhar para o filho que eu não reconhecia mais e, sem dizer uma única palavra, virei as costas. Eu e Clara saímos juntas, lado a lado.
deixando para trás um casal perplexo, uma lasanha esfriando na mesa e uma tentativa fracassada de manipulação. Nos dias seguintes, meu celular foi inundado com mensagens. Ricardo alternava entre a raiva. Como você pôde fazer isso, depois de tudo que fiz por você? E a súplica. Mãe, me desculpe, vamos conversar. Larissa tentou a culpa. Sua mãe está sendo influenciada por essa advogada. Ela só quer o seu dinheiro. Eu li cada mensagem, não com dor, mas com a clareza de quem assiste a um filme previsível. Vi a verdadeira natureza deles, exatamente como Marcos havia previsto. Então, com o coração sereno, bloqueei os 2 números. Depois, fui até a galeria de fotos do meu celular e, uma por uma, apaguei as imagens do casamento, dos almoços de domingo, das viagens em família. Não era um ato de vingança. Era um ato de libertação. Eu estava me livrando do peso de um passado que não me servia mais. Vendi a casa grande, cheia de ecos e espaços vazios, e me mudei para um apartamento menor, claro, e com uma vista linda para o verde. Com parte do dinheiro que Marcos me deixou, fiz uma grande doação anônima para a biblioteca pública local, um lugar que eu sempre amei, e comecei a trabalhar lá como voluntária. Encontrei uma nova comunidade, um grupo de mulheres da minha idade, cada uma com suas próprias histórias de perdas e superação. Juntas, nós revitalizamos o pequeno jardim da biblioteca, plantando sementes, cuidando da terra, vendo a vida brotar de novo. Encontrei mais família naquelas manhãs de jardinagem e conversas do que em anos de almoços de domingo. Um dia, meses depois, Ricardo apareceu na minha nova casa. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. Não havia raiva em seus olhos, apenas um cansaço profundo e um arrependimento visível. Ele pediu desculpas. Admitiu que a ambição, a pressão de Larissa e a visão do dinheiro fácil o haviam cegado. Ele chorou. Eu o ouvi em silêncio, e quando ele terminou, eu o perdoei. Eu te perdoo, Ricardo, eu disse, e senti a verdade naquelas palavras. O perdão é para mim, para que eu não precise carregar esse peso, mas você precisa entender que o perdão não é uma chave mágica que abre todas as portas que foram fechadas. Ele entendeu. Assentiu, me deu um último olhar triste e partiu. Eu fechei a porta e, pela primeira vez em muito, muito tempo, senti uma paz que não vinha da presença de ninguém. Não era a paz da reconciliação, mas uma paz muito mais profunda, muito mais sólida. Era a paz de quem se bastava. A paz de saber que, finalmente, eu não precisava mais da aprovação. A de ninguém para ser inteira.